Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo para a gente conversar um pouco de um assunto muito importante. Hoje falaremos de sujeito e predicado, não é? Então a gente começa lembrando que sujeito é aquele do que a gente fala alguma coisa, né? Aquela informação. Acho que uma forma interessante de identificar o sujeito é se perguntando quem é que junto com o verbo, né? Por exemplo, quando você diz chegou atrasado o aluno do segundo ano. Quem é que chegou atrasado? Né? Perguntando quem é que você encontra facilmente o sujeito. Né? Nós podemos dizer que um sujeito é simples quando ele tem um núcleo só. Né? Quando você fala, por exemplo, o meu cachorro come bem. Então, o sujeito, que é o meu cachorro, isso tudo é o sujeito da oração. Né? Mas nós temos a expressão cachorro sozinho. Esse é o núcleo do sujeito, tá certo? Não pode confundir o núcleo com o sujeito, tá? O meu cachorro é o sujeito, mas o núcleo é só cachorro, tá bom? O sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, né? Quando eu falo que o meu cachorro e o meu gato comem bem, eu tenho mais de um núcleo sujeito composto. Agora, não confundam aqui porque a palavra cachorro, sozinha, e a palavra gato, que também sozinha aqui, ó. Cachorro, gato são os núcleos do sujeito. Por isso nós temos aí dois núcleos do sujeito composto, ok? Então, o sujeito composto é mais de um núcleo, né? Esse é um sujeito também chamado oculto, né? Alguns estão chamando o sujeito oculto hoje, também muito conhecido como sujeito desinencial, né? Desinencial também sujeito oculto. Alguns vão falar de sujeito implícito também, como um tipo de sujeito implícito, também é chamado por alguns de subentendido, né? Subentendido, um nome também dado a esse tipo de sujeito, subentendido, né? Então, ele é aquele que aparece na desinência do verbo, no final do verbo, por isso que ele é chamado de sujeito desinencial, né? Quando eu falo, por exemplo, contamos a história para ela, quem é que contamos? A pergunta é essa, não. Nós contamos quem? Quem contamos alguma coisa? Esse contamos foi nós, né? Então, se contamos, o núcleo seria nós, ele é um sujeito, portanto, oculto, ou também chamado desinencial, implícito ou subentendido, tá certo? Se eu dissesse, por exemplo, fale a verdade, que é uma forma imperativa, no imperativo também temos um sujeito chamado de oculto, ok? Na forma imperativa, esse sujeito também é chamado de sujeito oculto, ok? O sujeito indeterminado é aquele que eu não posso identificar quem está agindo, né? A gente tem, por exemplo, no contar uma história. A identificação do sujeito indeterminado ele se dá na terceira pessoa do plural. Quando eu falo contar uma história para ela, quem contaram? Não sei quem foi, né? Então, se eu não sei quem é, ele é indeterminado. É o caso também quando eu tenho o chamado índice de indeterminação do sujeito, essa palavrinha ser, que é um verbo transitivo indireto. Olha a preposição aqui, ó, com a preposição é a palavra ser. Portanto, eu não tenho um agente expresso, né? Precisa-se de auxiliares. Quem que precisa? Eu não sei dizer quem precisa. Alguém precisa, ele é indeterminado, ok? Para ser sujeito, nós temos alguns casos, é o caso do verbo haver, no sentido de existir, né? Ele é um sujeito inexistente, quando o verbo haver significa existir. Quando nós temos os verbos indicando tempo, é o caso do faz frio, faz calor, também temos oração sem sujeito. Os verbos que indicam um fenômeno da natureza também têm a mesma função. Choveu, relampejou, trovejou, são verbos que vão indicar aí fenômenos da natureza, portanto, sujeito inexistente, oração sem sujeito, né? Agora nós temos um predicado, né? O predicado ele vai ser aquele elemento do qual que você fala sobre o sujeito, né? E nós temos três predicados, o nominal, que isso é aquele com os verbos chamados de ligação, que você já aprendeu também, né? Ser, estar, parecer, continuar, etc. Esse verbo vai indicar uma característica, né? Como Lúcia é muito astuta. Não há uma ação aqui, ó. Ficamos espantados, também não tem ação, né? Pareciam também não tem ação. O predicado verbal é aquele que indica uma ação. Por exemplo, se você disser que anoiteceu, a família trouxe o presente, gostamos do namorado, pediu alguma coisa. E o verbo nominal é aquele que você tem uma ação e uma característica juntinho, né? Uma ação e uma característica juntos. Quando você diz, por exemplo, festejamos animados, ação e característica, conversaram magoadas, ação e características, né? Eu acho Jornada Inteligente mesma forma. Minha gente, até a próxima. Um abraço. Estudem. Até mais.